Quando Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia, em 539 a.C., ele baixou um decreto que permitiu o retorno dos judeus às suas terras e a reconstrução do templo em Jerusalém. E após o início do trabalho na construção do segundo templo, o interesse do povo diminuiu, até o ponto de praticamente cessar a obra. Eles precisavam reconstruir o templo, um local de referência, de honra, de adoração a Deus para a restauração da bênção de Deus em suas vidas. Mas houve muita resistência. A oposição dos samaritanos, os impedimentos, o povo começou a ficar desanimado. E eles voltaram para o cultivo de suas terras, a construção de suas casas, e esqueceu. E isso trouxe muito prejuízo para aquelas pessoas. Naquela época, a importância desta honra, desta restauração do templo, quando o próprio Deus disse que a glória do segundo templo seria maior do que o primeiro. Justamente porque ele estava presente para restaurar a sorte do seu povo. O povo começou a reagir quando o profeta Ageu, inspirado pelo Espírito Santo, começou a exortar e mostrar a condição que aquela gente estava. Cada um cuidando dos seus interesses, ninguém estava interessado na reconstrução do templo antes da defesa dos seus próprios interesses, a reconstrução das suas casas, as suas plantações, enfim. E o que ocorre é que o povo começou a padecer miséria. Deus estava ensinando o seu povo a honra, as prioridades. E Ageu, inspirado pelo Espírito, mostrou para eles. O povo começou a reagir. Com essa reação, Deus começou a abençoar o povo. Deus começou a restaurar a sorte daquela gente que estava em condição escrava, que estava no exílio, que estava em Babilônia, que estava numa condição miserável. E por conta de Ciro, orientado pelo próprio Deus, eles retornam às suas terras. Quando eles se voltaram à honra, aconteceu algo muito forte. Quando o Senhor nosso Deus, ele mais uma vez, através de Ageu, falou ao povo e disse o seguinte: agora, pois, eu vos rogo, considerai isto. Desde este dia em diante, antes que se lançassem a pedra, olha aqui, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. O Senhor está alertando, dizendo: preste atenção, que antes disto, olha o que estava acontecendo com vocês. Antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Nota que o Senhor nosso Deus está levando o povo a uma comparação para que eles observassem que a partir do momento em que eles puseram seus corações à honra, à prioridade, e Deus deixa claro que ele não habita em templo feito por mãos de homens, mas se agradou no templo que os homens construíram para ele. Sobre as suas ordens, a sua direção, observando os seus princípios, o Senhor estava disposto a receber as honras do seu povo. E como resultado disso, a sua bênção. E foi algo muito forte, porque o Senhor chamou a atenção das pessoas e disse: considerai, pois, desde este dia em diante,
desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas e observem o que aconteceu com vocês. Então note que o povo começou a prosperar, e esse princípio Deus ensinou ao seu povo, que vigora até os dias de hoje, e que infelizmente tornou-se objeto de manipulação mercadológica, religiosa. E isso tem levado muitas pessoas à distância da bênção de Deus. E com essa manipulação, à luz de experiências como esta, muitas pessoas não sabem sobre quais princípios Deus recebe a sua presença e as suas honras. Nesse contexto havia um desprezo, e por conta do desvio de conduta, do desprezo à obediência às orientações do Senhor, essa gente estava em condição escrava, foram levados ao exílio e no retorno, observe que eles continuaram manifestando, mesmo depois de tudo, eles estavam ali manifestando o mesmo sentimento de desprezo, revelando as suas prioridades. Quais seriam suas prioridades? E o Senhor nosso Deus, então, ele começa a regular e a mostrar. Hoje, no tempo da graça, vivemos essa liberdade de escolha. Você não tem a obrigação de comparecer a um templo, não tem a obrigação de honrar ao Senhor com um dízimo, com uma oferta, até mesmo porque isso virou objeto de manipulação religiosa e de exploração aos mais vulneráveis. Hoje você não tem essa obrigação, mas a obra do Senhor continua. Existem mesas, estruturas que estão a serviço de Deus e que devem existir com as honras do povo de Deus e não com manobras políticas e não com ajudas. E muitas vezes as pessoas são desafiadas a comparecer com o sentimento de quem está ajudando a obra de Deus. O espírito não é a honra. O espírito, muitas vezes, é a arrogância de quem pensa que tem capacidade de ajudar a Deus para alguma coisa. E tudo isso resultado do modelo devocional, do modo como aprendem a pensar em Deus. Muitos, então, comparecem aos gasofiláceos com sentimento de desprezo, outros por necessidades que foram apresentadas exaustivamente em um forte apelo, pedindo, se humilhando, suplicando para que as pessoas tenham interesse de deixar algumas moedas no gasofilácio. Então as pessoas começam a desenvolver um desprezo. E esse desprezo faz com que o indivíduo se aproxime com aquele sentimento de quem está pagando uma dívida, de quem está indo a uma casa lotérica pagar um recibo de luz, uma apólice de seguro. O espírito da honra não está presente na devoção. Por isso que o apóstolo, ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus ama quem dá com alegria, não por constrangimento ou necessidade. E por que constrangimento? Que muitos são constrangidos por necessidades a ajudar. E esse espírito de ajuda, tanto o espírito da ajuda quanto o espírito da arrogância, descaracteriza a honra. E é justamente aí onde muita gente perde o direito da bênção que Deus derrama sobre a vida de quem ele recebe.
de quem lhe recebe as suas ofertas, de quem lhe recebe a sua atenção, a sua presença, o fruto do seu trabalho, dos seus esforços. E é por isso que o Espírito de Deus, tanto agora quanto naquela época, a mesma coisa, ele desperta para nos mostrar que a nossa mente, os nossos sentidos, nós esquecemos e muitas vezes não buscamos o discernimento que é necessário para honrarmos a Deus com a qualidade do que lhe merece. Em primeiro lugar, a qualidade moral, de serviços bem feitos, de um trabalho que Deus aprova, de algo que tem esforço, desempenho e um alto nível de contentamento às pessoas que pagam por nossos serviços. E você, com o fruto desses recursos, honra ao Senhor voluntariamente a mesa que está a serviço de Deus, que eu repito, deve existir com as honras do povo de Deus e nunca com recursos que vêm nesse espírito da ajuda, da esmola ou do apadrinhamento político, que descaracteriza a mesa de Deus. E o pior de tudo, Deus não recebe o que se oferece a ele nesse espírito. E quando Deus não recebe uma oferta, aí, meus amigos, não tem bênção. Por isso que o povo naquela época, uma das coisas que eles tinham mais medo é quando Deus não recebia as suas ofertas. Eles tinham medo disso. Por quê? Porque a bênção de Deus não vinha sobre o seu povo. Por isso que ele está chamando a atenção do povo a uma reflexão, ele está reorientando. E a prosperidade dessa gente veio com a bênção de Deus sobre as suas colheitas, veio com a bênção de Deus sobre os seus esforços. A prosperidade dessa gente não foi fruto somente do trabalho e do esforço dos israelitas. Foi resultado da bênção do Senhor, da proteção e de coisas que ele estava fazendo por aquelas pessoas que não faz por qualquer um. Por isso que ele chama o povo à razão e diz: considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. E antes a situação era essa. O que acontecia? Vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas e havia somente 10. Isso é o que acontece na vida de inúmeras pessoas hoje. Quando as pessoas se esforçam, a pessoa tem um desempenho bom, mas nada acontece. A coisa não vai para frente, não produz, não anda, não desenvolve. E ainda encontra muita sabotagem e gente ruim no caminho para roubar os seus esforços e para tirar o direito que o indivíduo tem de colher o fruto do seu trabalho. Quantas pessoas agora estão decepcionadas depois de tanto esforço e essa frustração, quando muitos esperando, como está escrito aqui, sobre este montão de grão de 20 medidas, nessa expectativa, quando chegava, encontrava somente 10. O sujeito com aquela expectativa vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. O sujeito não tinha condição de honrar os esforços, os trabalhadores, o investimento que foi feito. Uma péssima colheita, um péssimo resultado, prejuízos e endividamento. Essa é a história de muita gente nos dias de hoje. E o Senhor nosso Deus, Ele não quer que o seu povo hoje
viva nesta condição. Estamos no tempo da graça, onde ninguém deve se aproximar de Deus com espírito de quem ajuda o Senhor, atendendo ao apelo daqueles que estão ensinando a dizimar, a ofertar, a oferecer serviços para Deus nesse espírito. Porque isso é prejudicial tanto quanto o desprezo. É ruim para quem despreza as coisas que estão a serviço de Deus, que não vai ter essa experiência com Ele, e é ruim para quem oferece nesse espírito, como de quem tem mais um peso nas costas. Ou seja, a liberdade que nós recebemos de Deus hoje, no tempo da graça, é para recebermos discernimento. E esse discernimento nos dá a capacidade de saber como honrar a Deus e onde honrar a Ele. Você observa quantas pessoas abandonadas, olha para o mundo e veja a situação. Quanto abandono. As pessoas, elas não morrem de fome. Elas morrem de abandono. E nisso envolve tudo: abandono do poder público, abandono dos outros e, em muitos casos, de si mesmo. Abandono. E não existe coisa pior na vida do que o abandono. E é por esse motivo que Deus não quer que você viva abandonado, que você seja abandonado à sorte, que você fique na dependência dos outros, que você viva na esperança de receber apoio, seja lá de quem for. E quando eu falo para vocês que as pessoas, elas não morrem de fome, elas morrem de abandono, é porque quando a pessoa chega a morrer de fome, é porque os outros não ajudaram. É porque foi abandonado, porque tem capacidade de matar a sua fome. E existe aqueles que estão num estado tão deplorável de mutilação psicológica, o sujeito perde as forças e se entrega. Esse abandonou, se entregou. É o abandono de si mesmo. Do mesmo modo, as pessoas não morrem de solidão, elas morrem de abandono também. Tudo é abandono. Raramente uma pessoa que aprende a se sentir bem em sua própria companhia morre de solidão. Então note que esta capacidade que Deus quer dar aos que se aproximam dele, esta suficiência, podemos colocar nesses termos, que não significa uma autossuficiência arrogante e orgulhosa, mas aquela pessoa que desenvolve a capacidade de cuidar de si mesmo, que não vive na esperança ou na expectativa, ou nem padece a necessidade de receber assistência de alguém. E tanto a questão da fome física quanto a fome da alma, os que estão se sentindo solitário, é muito importante você, nesse momento, olhar para Abraão e entender porque Deus mandou aquele homem ir para o deserto. Deus começou essa nação poderosa desse jeito, libertando aquele povo da escravidão e das dependências, da dependência do mundo, dos outros, da dependência da força da terra, para devolver os esforços do seu trabalho com boas colheitas. Por isso que ele mandou o povo ir para o deserto. E ele começou com Abraão, dando ordem para o homem, e justamente para um lugar não tinha nada. Observe isso. Deus não quer que o homem morra de abandono. E é por isso que ele escolheu Abraão e encaminhou para o deserto, porque não há lugar no mundo pior do que o deserto, capaz de fazer que o homem se sinta abandonado tanto quanto o deserto, porque ali não tem nada. A pessoa fica realmente entregue
não tem socorro, não tem, é terra onde menino chora e a mãe não ouve. Por isso que nesta fé abraâmica só existe uma forma de prevenir esse abandono do mundo, esse abandono do poder público, esse abandono desta responsabilidade que o sistema econômico deve assumir para com seu povo, e nega essa responsabilidade, e o povo vive na miséria, padecendo os diabos. Só existe uma forma de se prevenir disso. Além, lógico, né, do envolvimento político e social, enfim. Nós estamos falando aqui agora quando tudo isso falha, como está falhando até o dia de hoje, e leva tempo para construir uma nação civilizada. Então até lá vai acontecer o que com você? Até esse país se tornar um país civilizado, onde o cidadão seja respeitado, vai acontecer o que com você? Vai ficar na dependência de parentes, amigos, irmãos? Você não pode. Vai ver mendigando o apoio do Estado, o apoio dos outros, vai ver carregando mágoa e ressentimento contra quem não faz nada por você? Você não pode. Não se você tem o Deus de Abraão como teu orientador, como teu mentor, como teu Senhor, como aquele que supre as suas necessidades, segundo as suas riquezas, quando você observa os seus princípios. Então, qual foi o propósito de Deus na vida de Abraão? Tornar o homem suficiente, dependente, somente de Deus e de si mesmo. É exatamente o que ele quer fazer com você. E em Atos você aprende isso. E você não precisa ser um estudioso para ver o que está acontecendo no mundo. Basta prestar atenção os economistas sérios do nosso país. Olha o que eles estão dizendo. E dizem que 80% da população brasileira está endividada. E isso não por vaidades, mas por necessidade, é para comer. 80% da população do nosso Brasil vive em condição escrava. A maioria dos carros que você vê circulando nas ruas pertencem aos bancos. É a casa, é o carro, tudo pertence aos bancos. E para comer também depende do cartão de crédito, do financiamento bancário, senão também não come. Então, o abandono do poder público no sentido econômico cria o deserto que conhecemos, onde milhares de pessoas morrem abandonadas nos corredores dos hospitais, na fila do osso, nos balcões dos bancos, se humilhando por um empréstimo. Olhe para o mundo e veja. Não romantize a sua experiência com Deus. Não fique esperando que a coisa caia do céu. Se está escrito na palavra de Deus que ele se manifestou no passado para um povo que vivia em condição escrava e viu a glória de Deus, cresceram no deserto, porque nasceu no deserto, produziram, e Deus ensinou as prioridades, ensinou aquela gente a honrar. Deus nunca habitou em templo feito por mão de homens, mas nessa ocasião aqui ele exigiu a prioridade. O povo estava correndo cada um para construir sua própria casa, e Deus viu aquele desvio de propósito, de relacionamento com ele, e mesmo retornando do exílio, mesmo padecendo sofrimento, eles não aprenderam a lição, continuaram desprezando a Deus. E Deus, por sua infinita graça, despertou o espírito de Zorobabel, despertou o espírito de Ageu, de todo o povo, e levantou essa gente. E colocou esse povo novamente em uma condição de honra. E hoje, meus amigos, é a mesma coisa. E vivemos hoje no tempo da graça. O que antes era por obrigação, hoje é por liberdade. E é a liberdade que nos oferece a oportunidade de mostrar
para Deus quais são nossas prioridades. E é justamente porque Deus não é prioridade nos dias de hoje, assim como foi naquela época, que muita gente padece as mesmas necessidades. Então é algo muito sério quando você vê uma nação endividada. Outro dia alguém me fez uma pergunta e diz, mas puxa vida, que nós vamos fazer da vida se eu só tenho como parceiro o sistema financeiro? Não tenho capital de giro para começar um negócio, não tenho condições, não tenho gente que me ajuda, não tenho nada. E aí disse que se meteu num empréstimo terrível para poder colocar uma guia e montar um negócio. E eu disse para ele, eu digo, esteja contente ainda assim, porque você é uma pessoa que honra a Deus, e quando Deus permite que os que honram a Ele seja roubado, é porque Ele vai cobrir o prejuízo. E é muito melhor se levantar sozinho e dever ao sistema financeiro do que dever a uma pessoa. Porque agora você deve não é somente dinheiro não, você tem uma dívida de gratidão a quem te emprestou dinheiro, a quem te ajudou. É uma dívida, é o tipo de dívida que você não paga mais nunca. Você paga o que o sujeito te emprestou, mas você agora é cativo daquela disposição, daquele interesse que o indivíduo teve em te ajudar. Então é melhor dever ao sistema financeiro, porque o sistema é bruto, não tem sentimento e o objetivo é o lucro. Quando um banco te empresta dinheiro, não é porque você está precisando, é porque ele vai ganhar em suas costas. É porque ele vai lucrar com a tua necessidade, com a tua miséria. Então é melhor. Então se você está nesse momento, se você está nesse momento tendo que passar por essa situação, honre a Deus, para que Deus tire você desta condição e saiba de uma coisa, que se Deus está permitindo você ser roubado com altas taxas de juros e tudo isso que acontece no mercado financeiro, e você sabe muito bem, pode ter certeza que quando Ele permite isso, depois de você ter honrado a Deus, é porque Ele vai cobrir o prejuízo e você vai pagar tudo, você não vai ficar devendo nada a ninguém. Você vai se levantar e dentro de pouco tempo, nunca mais você vai ter que pedir emprestado a quem quer que seja, muito menos a bancos. Muito menos aos bancos. Mas tenha coragem que você vai se levantar. Deus colocou você aí agora para me ouvir, porque Ele está te dizendo, eu vou restaurar a tua sorte, eu vou te levantar de novo, eu vou te colocar novamente na condição em que você estava e vou acrescentar ainda mais. Eu sou teu Pai. E esse é o momento de você confiar em Deus, não baixar a cabeça, não olhar para trás, não pensar em si mesmo como um fracassado por conta das dificuldades que vem enfrentando, meditar no livro de Ageu, entender por que aquela gente estava naquela condição escrava, entender por que eles estavam voltando do exílio, entender por que Deus estava reclamando a ausência da honra daquela gente. No momento em que ele estava voltando, eles precisavam primeiro honrar a Deus antes de cuidar dos seus interesses e das suas necessidades. Foi assim que a nação de Israel se levantou e até hoje é uma potência no mundo inteiro, respeitado no mundo inteiro. É assim que Israel, apesar de ser menor geograficamente falando, é mais potente do que o Brasil, no deserto. Israel é mais respeitado que muitas nações da terra, poderosas, grandes numericamente, e em recursos tecnológicos, em tudo. Israel é respeitado, porque é um povo que nasceu no deserto e que aprendeu a honrar a Deus no meio do nada, mas nós não temos essa cultura. E ainda como se não bastasse, somos assolados todos os dias com falsos profetas, roubando os princípios da honra do Senhor e levando as pessoas a desprezar a sua mesa por conta da sua conduta e das pregações
apresentando necessidades e constrangimentos como motivo para que as pessoas compareçam ao gasofilácio. E isso descaracteriza, rouba das pessoas a consciência da honra que Deus procura em nós, com o objetivo de aceitar as nossas ofertas e a nossa presença para nos abençoar. Então não desanime, Deus vai mudar a sua sorte e você está agora sentado aí, me ouvindo, porque o Senhor colocou você agora aí, para te dizer que Ele vai restaurar a tua sorte. E Ele está dando ordem, medita nesse livro, e eu te darei entendimento sobre todas as coisas. Eu vou te levantar. Assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai querido e santo, toma esta vida em tuas mãos. E que o poder do teu Espírito nesse momento venha aquecer esse coração, para que haja o reconhecimento da honra e da bênção que o Senhor vai liberar sobre a sua família, a sua casa, os seus pertences, os seus bens e, acima de tudo, meu Pai, sobre todos que dependem da sua força. E é por isso que eu te peço, restaura a sorte e remove todo desânimo e dá entendimento para que se levante à luz da tua palavra e seja uma pessoa forte, vigorosa, e que todos os seus bens sejam restaurados pelo poder do teu Espírito Santo. Dependemos de ti, meu Deus, e é por isso que eu entrego esta vida em tuas mãos, na certeza da vitória e sabendo que eles estão agora entregues totalmente em confiança. E nas mãos do Senhor nosso Deus está o destino de cada um de nós. Toma esta vida em tuas mãos e abençoa com unção da multiplicação, da produtividade e do desenvolvimento. No nome santo de Jesus, derrama esse bálsamo que quebra e despedaça todo jugo e abre portas para que eles vejam a tua glória e possam ter nos dias de hoje a mesma experiência que os teus servos tiveram no passado, quando viram a manifestação do teu poder no meio do nada, e a restauração da sua força, das suas riquezas e da sua sabedoria. Eu os abençoo com esta virtude, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma transmissão. Receba um abraço forte de sua amiga Epitácio Magalhães. Fica firme. Você vai vencer. E eu digo, já venceu, porque eu sei que o Senhor nosso Deus olhou para você nesta noite, nesse momento que você ouviu essa palavra, e Ele sabe que você entendeu e que você vai reagir, e a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. Um beijo grande, até sexta-feira, 19 horas em ponto, ali em Atos. Quero todos comigo, hein? Todo mundo preparado e firme. Um beijo grande a todos que entraram aqui, que estão comentando, que estão mandando o seu recado, o seu alô. Quem está chegando agora, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber notificações e volte sempre aqui nesse canal. E amanhã, às 21 horas, eu estou aqui mais uma vez, nesse horário, ao vivo, ministrando o seu coração. Então se prepara para sexta-feira e no domingo, às 18 horas, lá na Calilândia, em Atos. E deixa Deus ministrar o seu coração e fazer tudo que você precisa que Ele faça por você, tá bom? Fica com Deus, noite de paz, perseverança e meditação. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.